casa pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 11. Está aqui no quadro. Vamos ler? Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nós nos recomendando a vocês. Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Toda a igreja, estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Versículo 13. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. Versículo 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Verso 16, verso 15 melhor. Verso 15. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Verso 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Verso 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, nesta noite, nós queremos dar um título a essa mensagem, que é uma vida nova. Meus amados, poderíamos dizer também um novo nascimento. Meus irmãos, quando uma pessoa ela ouve o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela é convencida pelo Espírito Santo, e ela entrega a sua vida para o Senhor, essa pessoa se torna uma nova criatura. 3 passos importantes na vida da pessoa que nasce de novo. Primeiro, ela ouve o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante isso, porque existem muitos evangelhos, mas o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, ela precisa ser convencida pelo Espírito Santo. E o terceiro e último passo, ela se entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Essa pessoa se torna uma nova criatura. Isso é um mistério tão grande que a pessoa pode ter feito a maior barbaridade. Ela pode ter praticado a maior barbaridade da sua vida há 5 minutos. Mas se ela ouviu o evangelho do Senhor Jesus, 5 minutos depois, ela foi convencida pelo Espírito Santo e ela entregou sua vida para Cristo, ela nasce de novo. Ela já é salva. É um mistério tão grande a salvação do homem, irmão,
que alguém pode até dizer que o homem, para ser salvo, olha o que eu vou dizer. Alguém pode até dizer ou pode pensar que o homem, para ser salvo, primeiro tem que ser santo. E o homem não precisa ser santo para ser salvo. Alguém pode até pensar, a pessoa para ser salva tem que ser liberto. Ninguém precisa ser liberto para ser salvo. Talvez dê um nó na mente dos irmãos. Mas, meus irmãos, ninguém precisa ser santo para ser salvo. É o contrário. A pessoa precisa ser salvo para ser santo. Ninguém precisa ser liberto para ser salvo. É o contrário. A pessoa precisa ser salvo para ser liberto. A doutrina da salvação, ela é tão importante que a primeira doutrina é a doutrina da eleição. É a doutrina da escolha. Onde Deus elege. Onde Deus escolhe. A segunda doutrina é a justificação. Onde Deus justifica o homem. E a terceira doutrina é a santificação. Onde Deus santifica o homem. E a quarta e última doutrina é a glorificação. Quando nós recebemos um corpo glorioso, nós estaremos com o Senhor para todo o sempre. Você pode adorar a Deus por isso? Meus amados irmãos, toda a humanidade estava, irmãos, morta espiritualmente. E toda a humanidade havia uma sentença sobre ela, uma sentença de morte física e morte eterna, por causa do pecado. Mas a morte de Cristo, olha bem, o resultado da morte de Cristo. Mas a morte de Cristo, ela cancelou essa sentença de morte que estava sobre o homem. A morte de Cristo não somente cancelou a sentença de morte que estava sobre o homem, mas a morte de Cristo transformou a morte espiritual, a morte eterna, em vida eterna. E tudo isso por meio do novo nascimento. E tudo isso Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo de transformar o homem, de fazer com que o homem viesse nascer de novo. Qual é o propósito, pastor Gilberto? É para que o homem agora não viva mais para si, mas viva para Deus, viva para aquele que morreu e ressuscitou para a salvação de todos aqueles que crescem nele. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é muito importante essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 11, que eu quero enfatizar com os irmãos nesta noite. Esses dois versículos, versos de número 11 e versos de número 12, nós vamos encontrar aqui uma palavra que Paulo está aconselhando aos irmãos de Coríntios. Paulo está aconselhando a nós nesta noite, é que nós não devemos julgar ninguém segundo a aparência. Que nós não devemos julgar ninguém segundo o que ela possui. Meus amados irmãos, aqui no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele vai dizer,
aqui na parte B do versículo, Deus nos conhece completamente. E espero que no seu coração vocês me conheçam também. Meus irmãos, olha aqui para mim nesta noite. Só tem um que conhece você completamente. Só tem um que conhece você da planta dos seus pés ao alto da cabeça. Só tem um que conhece você por dentro e por fora. Só tem um que conhece o que está no seu coração, o que está na sua alma e o que está no seu espírito. Só tem um que te conhece completamente, e esse é Deus. O apóstolo, ele vai trazer essa palavra para os irmãos de Corinto, dizendo que Paulo está dizendo, Deus nos conhece completamente. E eu espero que vocês me conheçam também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, meus irmãos, aplicar essa palavra a nós nesta noite, que nós precisamos, como novas criaturas, conhecer da forma que Deus conhece. Nós, como nova criatura, precisamos olhar para os irmãos como Deus olha. Nós, como nova criatura, precisamos julgar os irmãos como Deus julga. Nós, como nova criatura, temos que medir os irmãos como Deus mede. Nós, meus amados irmãos, nós de maneira nenhuma, nós podemos medir a igreja de uma maneira diferente que Deus mede. Nós não podemos julgar a igreja de uma forma diferente que Deus julga. Nós não podemos olhar para a igreja de uma maneira diferente que Deus olha. Eu preciso, você precisa olhar para a igreja, conhecer a igreja como Deus conhece. E como é que Deus conhece a igreja, pastor? Deus conhece a igreja como uma nova criatura. Deus conhece a igreja como uma pessoa nova. Deus conhece a igreja como uma nova vida. Deus, quando olha para a igreja, Deus não olha para o passado da igreja. Deus, quando olha para a igreja, Deus não olha a igreja no seu passado, muito pelo contrário. Deus olha para a igreja, Ele vê ela como uma nova criatura. Ele vê como uma nova pessoa. Ele vê que nasceu de novo. Como é que Deus olha a igreja, pastor? Olha ela como uma filha, como um filho de Deus. Quando Deus olha para você, Deus olha para você como filho. Quando Deus olha para você, Deus olha para você como filha. Meus irmãos, Deus, Ele aceita. Deus ama. Deus respeita. E Deus honra aqueles que nasceram de novo. E Deus quer que nós aceitamos, amamos, honramos e respeitamos aqueles que nasceram de novo. Na igreja de Corinto, estava entrando falsos apóstolos, estava entrando falsos obreiros, homens que, além de julgar as pessoas pela aparência exterior e não pelo que elas são,
eles também se julgavam. Eles se julgavam pela sua aparência. Eram homens amantes de si mesmo. Homens amantes do dinheiro. Homens amantes do poder. Homens amantes do prestígio. E certamente esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, esses falsos obreiros estavam denegrindo a imagem do apóstolo Paulo, porque eles estavam olhando Paulo pela aparência. Eles não estavam olhando Paulo pelo conteúdo. Olhavam simplesmente a aparência exterior de Paulo. Olhavam simplesmente o que Paulo possuía. Mas eles não estavam olhando Paulo pelo seu conteúdo. Eles não estavam olhando Paulo pelo que ele tinha. Eles não estavam olhando Paulo pelo que ele era. Mas eles estavam julgando a Paulo pelo versículo de número 13. Dá para nós entender que eles estavam julgando que Paulo era louco. Paulo é louco. Os seus companheiros são loucos, mas o apóstolo Paulo, pelo versículo 13, dá para nos entender que Paulo não se preocupava com o que as pessoas pensavam dele. Paulo, ele não se preocupava pelo que as pessoas viam dele, porque Paulo conhecia e Paulo sabia que por mais que talvez ele não tivesse aparência exterior, Paulo sabia que por mais ele não tivesse talvez uma aparência exterior, mas Paulo conhecia o que ele tinha por dentro. Paulo era um novo homem. Paulo tinha o coração fervendo por Deus. Paulo tinha o coração cheio de Deus. Paulo era nova criatura. Paulo conhecia muito bem. Ele nasceu no caminho de Damasco. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele conhecia muito bem quem ele era. Paulo não estava preocupado com o que os homens falavam dele. Paulo não estava preocupado com o que os homens olhavam para ele, porque Paulo sabia que Deus, então, quando olhava para ele, via um homem novo, via uma nova criatura, via um homem do céu, via um homem que a sua boca falava o que o seu coração estava cheio, via um homem que a vida dele era fazer a obra do Senhor, via um homem que o alimento dele era pregar a palavra de Deus, via um homem que vivia, e se vivia era para Deus, e se morresse era para Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, e o apóstolo Paulo agora, ele vai escrever para os irmãos fiéis de Corinto, para lhes fortalecer e para lhes ensinar como responder essas pessoas que estavam infiltradas na igreja, para julgar a igreja segundo a aparência e não segundo então o interior da igreja. Meus irmãos, aqui no capítulo 4, no verso de número 16, olha o que o apóstolo fala, capítulo 4, verso de número 16: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O que o apóstolo está falando aqui no versículo 16, pastor, ele está
como poderíamos, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Meu irmão, o que o Paulo está dizendo para nós é que quando você olha para a sua vida, você pensa, está acabando. Eu tenho feito tanta coisa errada. Cada dia parece que eu quero consertar e não consigo consertar. Todo dia eu peco, todo dia eu falo o que não devo falar, todo dia eu faço coisa errada, eu luto para fazer as coisas certas, mas não faço o que é certo, mas o que não é certo eu estou sempre fazendo. E você olha para você mesmo, alguém olha para você pelo seu exterior e pensa, está acabando, está desistindo, ele não vai conseguir, ele não vai dar conta. Mas meu querido, Paulo está dizendo, mas por dentro de você, Deus não deixou de trabalhar nem um dia, nem mesmo quando você estava pensando que estava fazendo tudo errado, mesmo quando você pensava, não estou fazendo nada certo, Deus nunca parou de trabalhar dentro de você, porque a intenção de Deus é construir uma vida nova em você, e a graça dele nunca te deixou. Você está sentindo a presença dele? Entenda, você que nasceu de novo, que mesmo quando você não está dando conta, quando você mesmo pensa, dessa vez vai parar tudo, não vai, sabe por quê? Porque tem alguém trabalhando, tem alguém que não dorme, ele trabalha de segunda a segunda, ele trabalha todo dia. Paulo está dizendo para nós, aleluia, que nós não enxergamos isso, nós não vemos o nosso interior, nós só vemos o exterior, mas tudo aquilo que é exterior, irmãos, Paulo está dizendo, um dia vai ter fim. Tudo aquilo que é exterior um dia vai ter fim. Por isso o cristão, ele não pode se julgar segundo os padrões do mundo. Como é o padrão do mundo, pastor? O padrão do mundo é assim, um vencedor. Quem é um vencedor segundo o padrão do mundo? O vencedor segundo o padrão do mundo é aquele que conquista uma boa família, é aquele que conquista um bom emprego, é aquele que coloca os seus filhos na faculdade, é aquele que tem uma boa casa, é aquele que tem um carro novo, é aquele que tem um nome, é aquele que tem muitas amizades. O mundo olha e diz assim, esse homem venceu na vida, mas o padrão de Deus não é esse, o padrão de Deus não é esse. Qual é o padrão de Deus, pastor, para o vencedor? O padrão de Deus para o vencedor é aquele que está em Cristo. Você que está em Cristo, às vezes você não tem uma casa, mas você é um vencedor. Você que está em Cristo, mora de aluguel, mas você é um vencedor. Você que está em Cristo, não tem uma casa nova, mas você é um vencedor. Você que está em Cristo, não tem um carro para andar, mas você é um vencedor. Porque, meus irmãos, nós não podemos julgar ninguém segundo os padrões do mundo. Nós não podemos julgar ninguém segundo as regras do mundo. Por quê, pastor? Porque se nós julgarmos as pessoas segundo a regra do mundo, nós vamos fazer como os judeus fizeram. Por que que os judeus crucificaram o Senhor Jesus? Por que que os judeus rejeitaram o Senhor Jesus? Porque eles julgaram o Senhor Jesus segundo o padrão do mundo. Eles disseram que Jesus era um blasfemador. Eles disseram que Jesus era um perturbador da ordem.
Eles disseram que Jesus era um endemoniado. Eles disseram, então, que Jesus era de Nazaré apenas. Eles disseram que Jesus era filho de José e Maria. Então, meus amados irmãos, o julgamento, então, do povo de Israel, que julgaram Jesus segundo o padrão do mundo, o levou à crucificação, o levou ao desprezo. Mateus capítulo 16. Jesus estava nos territórios ali de Cesareia de Filipe. E Jesus procura para os seus discípulos dizendo: o que as pessoas estão me julgando? O que elas estão dizendo de mim? Aí vem aqueles que julgam segundo o mundo, que julgam segundo as regras mundanas, que julgam segundo a carne, e diz: ele é um profeta. Ele é um profeta, ele é Jeremias, ele é um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Qual é o julgamento que vocês fazem de mim? Olha bem, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Julgamento do céu, porque quando Deus olhava para Jesus, Deus não via Jesus como filho de José e Maria. Quando Deus olhava para Jesus, Deus não via Jesus como filho de Nazaré. Quando Deus olhava para Jesus, Deus não via Jesus como apenas um profeta. Quando Deus olhava para Jesus, Deus não via Jesus como João Batista. Quando Deus olhava para Jesus, Deus não via Jesus como Elias, como Jeremias. Quando Deus olhava para Jesus, Deus via ele como Filho de Deus, o Messias, que foi enviado ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Irmãos, o julgamento é tão cruel que Lucas capítulo 7, Jesus vai dizer assim: não tem ninguém que venha à terra que vocês não julguem. O profeta João Batista foi um homem diferente de todos os seres humanos, porque João Batista, ele não vestia túnica, ele vestia pelos de camelo. Ele era coberto de pelos de camelo. João Batista não se alimentava de pão. João Batista não bebia vinho. O alimento, a dieta de João Batista era gafanhoto e mel silvestre. Alguns estudiosos dizem que esses gafanhotos eram verdadeiramente uma espécie de gafanhoto que tinha na Palestina, que era comestível. Outros dizem que esses gafanhotos eram uma árvore chamada alfarrobas. Eu não sei. Eu sei que a dieta de João Batista era diferente de todos os seres humanos. Eu sei que a forma que João Batista vestia era diferente de todos os seres humanos. Mas os israelitas, os judeus, não julgavam eles segundo Deus, mas julgavam segundo a carne. Julgava segundo a aparência, julgava segundo os padrões do mundo e dizia: este homem é um endemoniado. Este homem tem demônio. Por que esse homem não alimenta? Por que esse homem não come? Aí ele diz: aí vê o Filho do Homem comendo e bebendo. E vocês começam a dizer: eis aí um verdadeiro comilão e um verdadeiro bêbado, um verdadeiro bebedor de vinho. Olha para os irmãos ver, irmãos, como que os seres humanos julgam as pessoas segundo a carne. Eles não tinham condições de olhar para Jesus e ver que ele era o Messias. Eles não tinham condições de julgar Jesus como Filho de Deus. Eles não tinham condições de julgar Jesus pelo seu interior.
Eles não tinham condições de julgar Jesus pelo que ele era. E todos sabiam que ele era poderoso. Mas eles não tinham condições de julgá-lo. Eles julgavam ele apenas pela sua aparência. Eles julgavam apenas pelo que ele possuía. Aí veio o apóstolo Paulo e disse: era dessa forma que nós julgávamos o Senhor Jesus. Versículo de número 16, Paulo vai dizer, coloca o versículo de número 16, olha o que Paulo está falando para nós, para mim e para você, irmão. Se você julgava as pessoas pelo seu exterior, se você julgava os irmãos pelo aquilo que eles possuem, se você julgava os irmãos segundo as regras humanas, se você julgava os irmãos pelo aquilo que você via, a partir de hoje, não faça isso mais. Olha o que Paulo está dizendo. Eu vou ler na minha tradução aqui. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Paulo está dizendo, antes de ser crente, nós não conseguíamos ver o Cristo de Deus. Nós, antes de ser crente, nós não conseguíamos ver o Messias. Nós, antes de ser crente, a gente não conseguia olhar por dentro da bondade dele. Nós, antes de ser crente, nós julgávamos que ele era humano. E por isso nós levamos ele à cruz. Mas agora todos nós sabemos que ele era o Filho de Deus. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora nós sabemos, agora nós não julgamos mais, porque nós sabemos. E de agora em diante, igreja de Corinto, e de agora em diante, igreja do São João, não julgue ninguém mais por regras humanas, não julgue mais ninguém pelo aquilo que você vê. Ele vai completar no versículo 17, porque todo aquele que está unido a Cristo é uma nova vida, porque todo aquele que está unido a Cristo é uma nova criatura, porque todo aquele que está em Cristo, a vida velha já passou. Meus irmãos, Deus não olha o nosso passado. Deus não acredita o nosso passado na nossa conta. Deus só olha o homem, irmão, agora. Não importa o que você fez ontem. Não importa o que você viveu ontem. Aí você pode dizer, pastor, mas nem o meu pecado, o Espírito Santo não importa de maneira nenhuma. O que importa com o seu pecado é você mesmo. O que importa é que você praticou ontem. O que importa é que você praticou ontem de ontem é você mesmo. É você que fica se acabando pelo que você fez a semana passada. É você que se fica destruindo pelo seu passado. É você que fica destruído pelo que você fez o ano passado, em 2023. É você, é as pessoas que olham para você e começam a julgar. E é o diabo que olha o seu passado e te julga. Mas Deus não te julga. E o Espírito Santo não te julga. O que ele faz, pastor? Ele vai te convencer que você errou,
que você precisa se arrepender, você precisa confessá-los ao Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz e o sangue dele te purifica de todo o pecado. E Deus olha para você hoje, nova criatura. Como você está agora é o que importa para Deus. Como você está agora é o que importa para Deus. Por isso, meus queridos irmãos, Deus não olha para o nosso passado. Irmão, essa doutrina de quebra de maldição, isso não é bíblica. Essa doutrina de maldição hereditária, isso não é Bíblia. O seu passado não interessa para Deus. O seu passado está esquecido, o seu passado está lançado dentro do mar do esquecimento e tem uma placa, não pesque. O que importa para Deus é a partir que você nasce de novo. Não fique se matando porque você veio de uma família que era assim, era assado. Meus irmãos, o sangue do Calvário, ele te purifica de todo pecado. Você nasceu de novo, você é nova criatura. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Você pode adorar a Deus nessa noite? Ah, fulano está vivendo assim porque ele veio de uma família muito difícil. Meus irmãos, ao nascer de novo, aquela maldição da sua família foi quebrada. Ao nascer de novo, toda maldição hereditária foi quebrada. Você nasceu de novo, você se tornou uma criança. O que é nascer de novo? Nascer de novo é se tornar uma criancinha e começar a dar os primeiros passos na fé. Nascer de novo é você começar tudo de novo. Tudo que você aprendeu desde quando nasceu até aceitar Cristo, você descarta. Porque tudo que você aprendeu até aceitar Cristo é doutrina do mundo, é ensinamento do mundo, é conquista do mundo. E quando você nasce de novo, agora você renuncia tudo isso e começa novamente uma criancinha na fé, dando os primeiros passos. É agora que o Espírito Santo pega na tua mão e vai então te levando nas pastagens verdejantes do céu, e você vai alimentando, você vai bebendo das águas frias, você vai comendo do pão do céu, e você vai crescendo e vai se alimentando, e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. A sua vida agora não é mais a velha vida, agora é vida nova. Esqueça a velha vida, você recebeu vida nova de Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Se for para você viver o passado, não precisaria de Jesus morrer na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, você tornou nova vida. De pés em nome de Jesus. Urabacalabassuri calamandarabassuria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, meus irmãos queridos, aleluia, aleluia. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Pastor, e qual é então, por que Deus me tornou uma nova criatura? Eu já falei e vou tornar a repeti-lo. Deus te fez uma nova criatura para você não viver mais para você mesmo, mas para você viver para Ele. Deixa eu ver onde estão aqueles que vivem para Deus. Deixa eu ver onde estão aqueles que vivem para Deus. Deixa eu ver onde estão aqueles que vivem para Deus. A sua comida é Deus, o seu sono é Deus, a sua saúde é Deus, a sua vitória é Deus, os seus problemas também é Deus, tudo na sua vida é Deus. O que importa para Deus é o que você é agora. E você agora é filho, é filha, é herdeiro, herdeira de